Fala rapaziada, sejam bem-vindos a este que é o nosso 79º vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu queria trazer aqui para vocês um tema que eu andei refletindo, andei pensando sobre ele. Ele é muito empírico da minha vida e eu percebo isso na minha vida e também na vida dos que me rodeiam no meu âmbito familiar. Rapaziada, eu queria me delongar aqui sobre o assunto de que as pessoas só mudam quando chega o momento delas de mudar, quando dá um clique na cabeça delas de mudar. Rapaziada, eu na adolescência, eu fiz muita besteira, tá? Eu fiz muita loucura, só fazia loucura, tive inúmeros problemas, me mudei, fui de doido morar quase que na rua, tive inúmeros problemas com meus pais, tudo por culpa minha, por hormônios à flor da pele, por adolescência burra, e não foi por falta de aviso. Meu pai sempre me orientou o que fazer, o que estudar sobre o meu futuro, assim como o seu também fez isso, ou sua mãe, ou algum familiar, ou algum amigo. A gente sempre é orientado. E hoje, inúmeras coisas que ele dizia para fazer, eu reflito e penso, por que eu não fiz naquela época? Se eu tivesse começado a fazer naquela época, hoje eu estaria profissional, hoje eu estaria pró naquele assunto específico. Não é novidade nenhuma que quanto mais você faz alguma coisa, melhor você fica nela. E quanto mais você faz essa coisa se desafiando a fazer mais rápido, a fazer com mais precisão, melhor ainda você fica nela. O número mágico aí são 10 mil horas de prática, só que depois dessas 10 mil horas de prática em determinada coisa, você tem que ter ali momentos deliberados em que você vai deliberadamente, conscientemente se desafiar. Dando um exemplo, eu tenho violão ali, não adianta ficar 10 mil horas tocando a mesma música. Eu tenho que pegar músicas desafiadoras, que eu não vou conseguir, e depois que eu conquistar a música, eu tenho que tentar dedilhar ela, eu tenho que tentar fazer alguma coisa diferente com ela. Encaixar outra nota, deliberadamente buscar desafios. Pronto, rapaziada. E uma coisa que eu percebi é que pessoas me aconselharam, pessoas me disseram coisas, e eu cagava. E hoje eu me arrependo muito. Só que hoje, assim como nesses vídeos aqui, eu tento passar às vezes conselhos, dicas, eu, na vida real, falo com pessoas, com a minha namorada, com meu pai, com meus amigos, com minha mãe, minha família. E eu percebo que essas pessoas só vão estudar tal assunto, ler sobre tal coisa, se elas quiserem. Não adianta eu forçar. Também que a luz está um pouco ruim aqui. Então, acho que assim fica melhor. Só se elas quiserem, rapaziada. Não adianta você forçar a pessoa, tentar argumentar e tentar convencer. Não adianta. Uma coisa que eu fiz recentemente foi o seguinte. Eu peguei uma pessoa e eu falava pra ela, cara, assiste esse cara aqui. Se você assistir esse cara, ele vai mudar a sua vida. E a pessoa assistiu e por ranço dela, porque eu recomendei, porque ela me via talvez como inferior, ela falou, não, esse cara só fala besteira, pô. Quero ver esse cara não. Aí depois eu falei assim, assiste esse outro aqui, tu vai gostar. Aí eu não sei se a pessoa assistiu tudo, se assistiu metade, se assistiu 1 minuto, mas também falou que, não, esse cara só fala besteira. E eu pensei assim, cara, eu acho que sempre que eu mostrar pra essa pessoa alguém, algum conteúdo, sempre que eu indicar alguma coisa pra essa pessoa, ela já vai colocar ali num nicho, num
num lado de pessoas que ela não vai dar credibilidade. Por quê? Ou porque a pessoa me vê como inferior, ou porque a pessoa... Não sei, é alguma coisa dela comigo, não com a pessoa que eu tô recomendando, com o livro que eu tô recomendando. O que eu fiz? Peguei um dia, tava na casa dessa pessoa, e liguei o YouTube dela, e no YouTube dela eu coloquei determinada pessoa falando, um podcast de 2 horas. Deixei ele sem som, a pessoa não viu que o YouTube dela estava ligado com essa pessoa falando, com essa autoridade falando, e ficou ali. Depois que terminou esse podcast, coloquei mais um podcast dessa outra pessoa, 2 horas. A pessoa não viu. Terminou o podcast. Depois a recomendação do YouTube da pessoa que eu queria que assistisse esse tipo de vídeo, só mandava esse tipo de vídeo. O que aconteceu? Ela achou algum título intrigante, achou algum título interessante, clicou nesse título e hoje em dia ele assiste essa pessoa sempre. Se está dirigindo, sempre coloca essa pessoa no podcast, no rádio, ouve essa pessoa, admira, comenta sobre ela. E aí eu, tendo toda essa reflexão de como eu era, de como as pessoas são quando você recomenda, quando você dá conselho, e percebendo que quando a pessoa acha sozinha o conteúdo, aí sim que ela dá valor àquilo, aí sim que ela acha que ela achou, que ela dá valor pro negócio. O que eu fiz? Eu eduquei o algoritmo para mostrar o que eu queria que ela visse. Em vez de eu falar, cara, assiste isso aqui, eu coloquei o algoritmo dele mostrando isso. E aí ele acha que ele achou. Eu não sei qual que é o recurso psicológico por trás disso. Mas é muito interessante. E eu rezo para eu não ser assim nunca. Eu rezo para que, se uma pessoa, por mais ignorante que pareça, por mais humilde que pareça, ela me mostrar, olha, isso aqui tem valor, esse livro aqui tem valor, esse livro aqui tem valor. Cara, eu rezo para que eu pegue o livro e tire minhas próprias conclusões. E não que eu abra numa página aleatória e fale, os caras falam besteira, pô, não vale nada não. Porque a maioria das pessoas é assim. Se você recomenda uma coisa para ela, ela vai descartar. Principalmente os mais velhos. Principalmente se for alguém mais velho que você. Porque alguém mais velho que você geralmente vai te olhar de cima para baixo. Eu não sei se você olha as pessoas mais novas que você de cima para baixo. Talvez você seja muito novo ainda. E se você for muito novo, aí sim que eu acho que você faz isso. Se você tem, por exemplo, 16 anos, talvez você não ouça alguém que tenha 13, 12. Mas esse moleque de 13, 12 anos pode estar falando uma coisa muito inteligente para você, te recomendando uma coisa muito inteligente. Você tem que analisar por si mesmo. E não pré-julgar. No final, é isso. Você eliminar esse pré-julgamento, eliminar esse preconceito, não falando de uma forma clichê, ai, o preconceito, ai, pré-julgamento, ai... Não. Contei toda essa história porque é algo que me rodeia e que eu percebo que isso acontece muito, muito. E o método que eu achei para contornar isso, você pode usar também. Eu não sei como, tá? Eu não sei como você vai educar o algoritmo de quem você quer que assista determinado tipo de tema, determinado assunto, tenha determinado conhecimento. Como você vai educar o algoritmo dessas pessoas? Se você vai pegar o celular dela, se você vai pegar o YouTube dela. Eu, por exemplo, eu fui na casa dessa pessoa, peguei um YouTube do quarto, deixei ligado ali o YouTube do quarto no perfil dela e ficou vendo o podcast desse cara. Se eu falasse pra ele, assiste esse cara, ele ia descartar, ele ia olhar assim, igual o livro, ia olhar e falar, pô, esse cara, em 2 minutos ele fala, pô, esse vídeo vale nada não, vou assistir, sei lá, qualquer banalidade do YouTube. Portanto, eu não sei como você pode fazer isso. Com o algoritmo é mais fácil, vai que a pessoa deixa o celular dela contigo aí, você pesquisa ali determinado tema, dá umas roladas ali no feed
sobre esse tema, determinada tag, por exemplo, alguma tag sobre... Você quer que a pessoa comece a ler, você digita lá na rede vizinha aí, BookTok, por exemplo. E aí tu começa a ver algumas coisas de BookTok. Não uma coisa que eu vejo, apesar de eu gostar de ler, não é BookTok que eu gosto, mas pronto. Você quer que seu cônjuge, seu marido, sua namorada, comece a ler. Tu começa a ver coisas de BookTok que vai aparecer pra ela, e talvez algum tipo de conteúdo que o algoritmo enviou pra ela, e não que você forçou ela a ver, fisgue ela. Eu não sei se é só você, se é só eu, se vocês também são assim, mas eu geralmente, quando a pessoa me compartilha um Reels comigo, eu não vejo, ou se eu vejo, eu dou menos valor do que o que ele que aparece pra mim. Veja se isso acontece com você também. A pessoa tá te sugerindo, mas se aquele Reels aparecesse no seu feed, você ia gostar mais. Por quê? Meu irmão, chame os psicólogos, chame os neurocientistas. Eu não sei. Tamo junto e vamos pro próximo vídeo.